Edu, a gente vai falar agora de um assunto sério, inclusive é a nossa enquete de hoje, que um simples telefonema pode esconder um golpe digital que está cada vez mais comum. Sim, a ligação muda, sabe? Aqueles poucos segundos em que a gente atende o telefone e ninguém fala nada? Pois é, a voz da vítima é clonada com a ajuda da inteligência artificial. A partir daí, os criminosos conseguem enganar os familiares, aplicar golpes. Para entender quais são os riscos e também o que a lei diz sobre esse tipo de crime com um especialista em direito digital, a gente vai conversar agora, o Stefano Cruvinel. Stefano, seja muito bem-vindo aqui ao TJ, uma boa tarde para você. Boa tarde a todos, primeiramente. Stefano, a gente já começa, né? Quando a gente acha que já viu de tudo, as coisas mudam. Hoje, qualquer pessoa pode acessar ferramentas, aplicativos que clonam a voz. A falta de regulamentação da inteligência artificial no Brasil agrava também esse tipo de situação de crime? Agrava muito, Rayane. Primeiramente, boa tarde a todos. É preponderante que todo mundo tenha consciência e se conscientize de que fraudes digitais e a inteligência artificial está sendo utilizado para o bem, para aumentar a segurança, automação, produtividade das empresas e das pessoas, mas também está sendo usado para o mal. Então, os números recentes são alarmantes, milhões de pessoas sendo invadidas, fraudadas, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, e que estão sendo impactadas pela utilização dessas ferramentas que estão aumentando e aproximando o criminoso, o bandido, daquela vítima, por utilização de crimes cibernéticos e tecnológicos que eram antigamente inalcançáveis ou dificilmente alcançáveis para criminosos, hoje estão mais facilmente alcançáveis utilizando as inteligências artificiais. Então, tanto para o bem quanto para o mal, acaba que é muito utilizado por pessoas que estão com cunho nocivo, ou seja, com ânimos de prejudicar a outra pessoa. E isso é muito agravado em si pela falta ou falha de regulamentação ou mesmo pelo poder estatal, do poder coercitivo, de dificuldade de chegar àquele bandido. Existe uma tela entre a pessoa, o criminoso, um telefone, uma tecnologia, entre aquele que está cometendo o ato ilícito e aquela vítima. Então, isso aumenta a distância entre as pessoas. Aumentando assim essa distância, fica mais difícil punibilizá-las e cria uma sensação criminosa de impunidade. Então, a regulamentação, as práticas de governança, tanto das próprias pessoas de segurança, quanto para com os fraudadores, acaba aumentando o volume aí de fraudes com relação a crimes cibernéticos. Stefano, boa tarde para você, bem-vindo aqui ao TJ Aparecida. A gente tem percebido nesses últimos tempos, né, a ação de criminosos evolui na mesma velocidade que a tecnologia, no caso da inteligência artificial, infelizmente. Agora, como é que o direito digital classifica esse tipo de golpe que usa a voz clonada pela inteligência artificial? Da mesma forma que outros, né, as responsabilidades criminais são as mesmas. Então, aqui é a sofisticação linguística e a velocidade da execução com as barreiras de entrada serem diminuídas. Então, fica mais difícil culpar e encontrar os criminosos, e não se a aplicação da legislação. Então, a barreira aqui que nós temos que vencer é uma barreira cultural, de saber e se prevenir com aquilo, porque remediar fica difícil, tanto para as entidades policiais, jurídicas, quanto também conhecedoras do fato, ou seja, é mais importante conhecer como prevenir do que tentar agir depois e remediar a situação. Stefano, que cuidados jurídicos, práticos as pessoas podem adotar para proteger os seus dados e agora também, né, a sua voz? Há alguma forma legal de registrar esse tipo de crime? Como se registrar um boletim de ocorrência nesses casos? Eu acho que a forma mais eficaz é a pessoa se prevenir tecnologicamente. Os aparelhos de telefone, tem autenticação em 2 fatores, e uma série de outras seguranças, manter os telefones atualizados, não clicar em áudios, vídeos, em mensagens desconhecidas, e dentro do telefone. Eu acho que a forma tecnológica de prevenção ela é a mais eficaz. E um ponto que eu acho que é interessante também é a educação digital, né, das pessoas, porque
Responsabilizar é muito difícil encontrar aquele criminoso depois. Cerca de mais ou menos 19% da população hoje já sofreu algum tipo de chantagem ou ameaça. Então é muito sério isso. Nós estamos falando de muitas pessoas, de milhões de pessoas, e fica muito difícil ali alcançar aquele bandido, principalmente quando ele clona a voz. Então, uma das medidas de segurança numa ligação que você conhece, evitar de falar. Mas o próprio áudio gravado para um familiar ser uma vez vazado, esse áudio pode ser utilizado para alimentar uma inteligência artificial e, anteriormente, ser usado como você. Por procedimento de segurança, quando for feito isso, ligue ao seu familiar no número conhecido, se possível por uma videoconferência, conferindo a voz e a imagem da pessoa. Faça alguma pergunta, somente aquela outra pessoa que de fato é da sua família vai conhecer, para você fazer uma dupla autenticação, ou seja, uma autenticação em 2 fatores, não só no cunho tecnológico, que às vezes muitos brasileiros desconhecem que tem ferramentas antifraude dentro das próprias plataformas tecnológicas, dentro do próprio aparelho celular, ou até mesmo os computadores. Mas faça aquela autenticação. Como diz o sábio, confiar é bom, confiar é melhor, senão acaba tendo a responsabilização ali, participando de uma fraude, e acaba perdendo dinheiro e uma série de outras coisas, vazando dados, informações da própria pessoa. E o prejuízo é grande, então exige de todos nós uma atenção redobrada a cada detalhe na hora de usar a tecnologia. Precisa ser assim, né? Muito obrigado pela sua presença, obrigado pela participação aqui no TJ Aparecida, sempre bem-vindo, boa tarde para você. Ótima tarde a todos.